Assim diz a palavra do Senhor. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Para quem Deus disse essas palavras? Quem foi a pessoa que ouviu e quando foi que ela ouviu? Seja bem-vindo. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Muito bem. Não é uma boa palavra? Imagina Deus dizendo para nós, Deus dizendo para você, Deus dizendo para mim, né? Eu estou com você para te livrar, para te guardar. Vão tentar te parar, vão tentar destruir, colocar empecilhos, obstáculos, mas eu vou te livrar. Que boa palavra de Deus. E isso traz confiança para a gente, traz segurança, quando nós sabemos que aquele que pode nos proteger, diz isso para nós. Quando você tem alguém que tem autoridade em determinado lugar, e essa pessoa que é a maior autoridade, ela diz para você, fique tranquilo, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. Pense, você no trabalho, e o seu patrão dizendo isso para você, olha, fique tranquilo, que nesse projeto aí, eu vou te ajudar. Eu vou te orientar, conta comigo. O que tiver de dificuldade, você me avisa, porque eu vou pessoalmente tratar esse respeito, eu falo com quem precisar, eu vou à sua frente, eu vou te ajudar e a gente vai colocar junto esse projeto para funcionar. A gente não fica mais tranquilo? O seu patrão dizendo isso para você, o seu líder dizendo isso para você, ou seja, a pessoa que tem poder, autoridade, ele dizendo que está com você, está te ajudando. E essas palavras aqui, elas foram ditas por Deus a Jeremias. Jeremias, na Bíblia, ele é um profeta que foi chamado para uma missão muito difícil, para uma missão muito desafiadora. E ele foi fiel. Ele é um homem que Deus levantou para ele falar à nação, falar aos líderes religiosos da época. Então, Jeremias, ele confrontou profetas, sacerdotes ou profetas, né, homens que se diziam profetas. A gente vê no capítulo 23 que ele usado por Deus para poder confrontar aqueles que estavam falando em nome de Deus, quando Deus não mandou falar. Ele foi usado por Deus para confrontar aqueles que diziam que teria paz, quando Deus não tinha dito nada sobre isso. Ele foi usado para confrontar aqueles, lá no capítulo 23 diz isso para a gente, aqueles que estavam desprezando as coisas de Deus, e os profetas chegavam lá e incentivavam, continua, fica tudo bem, não haverá nenhuma consequência, vocês terão paz. E Deus não disse nada disso. Deus literalmente chama esses homens, lá no capítulo 23, de mentirosos, enganadores, roubadores, e Deus usa Jeremias para confrontá-los. Aqui nesse texto que eu li, está se falando da chamada de Jeremias, quando Deus chamou ele. E Deus disse para ele aqui no capítulo 1 que antes que ele fosse gerado, ele já o tinha escolhido. Antes que ele viesse a nascer, Deus já o tinha escolhido. E o Senhor o levantou e colocou ele por profeta realmente. Exatamente do jeito que ele foi usado lá no capítulo 23 e em outros lugares mais. E no capítulo 1 também, Deus diz para ele no verso 9 assim, depois o Senhor estendeu a sua mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Deus disse para ele, quem está te dando as palavras sou eu. E ainda mais, quando nós pegamos outras partes aqui no capítulo 1, verso 7, por exemplo, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Verso 8, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Deus aqui, no chamado de Jeremias, está dando palavras de consolo, de conforto, de encorajamento para ele. E Deus claramente está dizendo, eu vou enviar você. E aonde eu te enviar, eu vou te dar a palavra. Não tenha medo de ninguém. Fale a palavra que eu der para você. Porém, o que tem de interessante aqui, inclusive o versículo 19, Deus dizendo para ele que, olha, vão lutar contra você, mas não vão prevalecer porque eu vou te livrar, eu estou com você. Por que esse texto chama atenção? De acordo com alguns estudos, Jeremias teria por volta de seus 14 anos quando ele é chamado, quando ele recebe esta palavra. Ele só vai iniciar o seu ministério tempos depois, muitos anos depois. Mas quando ele exerce o seu ministério, ele exerce confiando nesta palavra. Muitas vezes nós recebemos a palavra de Deus num tempo que nós, olhando, não vemos condição e sentimos medo e até julgamos a nós mesmos pela nossa inferioridade. A gente olha quem está à nossa volta, direita, esquerda, à nossa frente, atrás da gente e fazemos um nivelamento e nos achamos sem condições de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mas aqui, o Senhor disse para Jeremias e ele também disse para nós, vá, cumpra o seu chamado. E eu estou com você para te livrar, para te guardar e preparar os caminhos. O que eu digo para você aqui nesta palavra, seja fiel ao chamado do Senhor na sua vida.
Seja fiel ao chamado de Deus na sua vida. Que se diga ao final da minha e da sua jornada que combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé, ou seja, realizamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Fomos fiéis, porque Deus é fiel à sua palavra, então Ele te chamou, Ele me chamou, nos levantou, vá em frente. Fale a palavra de Deus. E aonde o Senhor te enviar, Ele colocará as palavras na sua boca. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que esta palavra edifique e fortaleça a sua fé nesta caminhada de cumprir o chamado que Deus tem com cada um de nós. Nos encontramos na próxima segunda, no decorrer da semana tem palavra sendo postada. Que você seja edificado e também seja um instrumento de Deus compartilhando com outras pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.